Você provavelmente viu as notícias sobre o recolhimento de alguns produtos da IP e talvez tenha pensado, mas afinal, qual é o perigo real disso? Porque junto com a notícia veio um nome que assustou muita gente: Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria conhecida no mundo médico por estar ligada a algumas das infecções hospitalares mais difíceis de tratar. Mas será que o risco é realmente tão grave assim? Como uma bactéria dessas consegue aparecer em um produto de limpeza? E por que a Anvisa levou isso tão a sério? Hoje a gente vai entender a ciência por trás desse caso. Sem política, sem exagero, sem pânico. Porque talvez a parte mais assustadora dessa história seja perceber o quanto o mundo invisível influencia a nossa vida sem que a gente perceba. A primeira coisa importante é entender uma diferença enorme que muita gente confundiu quando viu essa notícia. Contaminação não significa automaticamente infecção. Isso muda completamente a interpretação do caso. Muita gente começou a perguntar, mas se essa bactéria é tão perigosa, então qualquer pessoa que usou o produto corre risco? E a resposta é: não necessariamente. Nosso corpo possui várias barreiras naturais de proteção. A pele saudável, por exemplo, funciona como uma verdadeira muralha biológica. Além disso, temos sistema imunológico, microbiota protetora, substâncias naturais da pele e diversas defesas funcionando o tempo inteiro. Ou seja, uma bactéria estar presente em um produto não significa automaticamente que ela vai causar doença. Mas então surge uma pergunta extremamente interessante. Se o detergente limpa, como uma bactéria consegue sobreviver nele? E aqui entra uma das partes mais fascinantes da microbiologia. A Pseudomonas aeruginosa não é uma bactéria comum. Ela ficou famosa justamente pela incrível capacidade de adaptação. Essa bactéria consegue sobreviver em ambientes úmidos, formar estruturas protetoras chamadas biofilmes e resistir a condições onde muitas outras bactérias morreriam. Os biofilmes funcionam quase como um escudo biológico. É como se as bactérias criassem uma camada viscosa protetora ao redor delas, dificultando a ação de produtos químicos e aumentando a sobrevivência. E isso explica por que essa bactéria aparece tanto em tubulações, ambientes úmidos, equipamentos hospitalares, pias, torneiras e até sistemas de água. Talvez a parte mais curiosa seja que muita gente imagina que detergente funciona como esterilização. Mas não é assim. Detergentes ajudam principalmente na remoção de gordura, sujeira e parte dos micro-organismos de forma mecânica. Isso é diferente de esterilizar completamente um ambiente, e é justamente por isso que processos industriais possuem controles microbiológicos tão rigorosos. Porque mesmo pequenas contaminações já podem indicar falhas sanitárias importantes. E aqui entra outra pergunta que muita gente fez. Mas então, por que recolher os produtos se o risco para pessoas saudáveis parece baixo? Porque vigilância sanitária trabalha com prevenção. Órgãos reguladores não esperam uma onda de pessoas adoecendo para agir. Se existe suspeita de contaminação microbiológica fora do padrão aceitável, o protocolo é interromper, investigar e recolher. E isso acontece não só com produtos de limpeza. Acontece também com alimentos, cosméticos, medicamentos, suplementos e diversos outros produtos no mundo inteiro. Na prática, o recolhimento muitas vezes significa justamente que o sistema de fiscalização funcionou. Agora, por que especificamente essa bactéria preocupa tanto médicos e hospitais? Porque a Pseudomonas aeruginosa é considerada uma bactéria oportunista. Ela costuma representar maior perigo principalmente para pessoas vulneráveis, pacientes internados, pessoas imunossuprimidas, queimados, idosos frágeis, pessoas com doenças graves, pacientes com cateter ou problemas pulmonares. Nesses casos, a bactéria pode causar infecções sérias e difíceis de tratar. E talvez aqui esteja a parte mais preocupante de toda essa história: a resistência bacteriana. A medicina moderna
enfrenta hoje um dos maiores desafios da história: as chamadas superbactérias. Bactérias que desenvolveram resistência contra diversos antibióticos. E a Pseudomonas aeruginosa ficou conhecida justamente por possuir mecanismos impressionantes de adaptação e resistência. Isso não significa que ela seja invencível, mas significa que algumas infecções podem se tornar muito mais difíceis de controlar. E esse problema não surgiu do nada. Décadas de uso excessivo e inadequado de antibióticos ajudaram a acelerar a seleção de bactérias cada vez mais resistentes. Por isso, cientistas do mundo inteiro vêm alertando que a resistência bacteriana pode se tornar um dos maiores desafios da medicina nas próximas décadas. E talvez esse caso tenha chamado tanta atenção justamente porque ele conecta duas coisas muito poderosas. Algo extremamente comum do nosso dia a dia, com um dos maiores desafios invisíveis da saúde moderna. Porque, no final das contas, o mais impressionante talvez seja perceber que organismos microscópicos conseguem desenvolver estratégias de sobrevivência extremamente sofisticadas. Biofilmes, resistência química, adaptação, sobrevivência em ambientes hostis. Tudo isso acontecendo silenciosamente ao nosso redor. E talvez a maior lição dessa história seja justamente essa: o mundo microscópico é muito mais complexo do que parece. E muitas vezes, aquilo que não conseguimos enxergar é exatamente o que mais exige atenção. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas entendam a ciência por trás de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E eu também quero saber a sua opinião. Você acredita que casos como esse mostram que estamos mais protegidos pela fiscalização? Ou que ainda sabemos muito pouco sobre o mundo invisível ao nosso redor? Comenta aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima.